Olá! Você já reparou que um mesmo alimento, quando ele é ingerido por duas pessoas diferentes, essas pessoas podem ter sensações totalmente distintas? Enquanto uma saboreia prazerosamente, com brilho nos olhos, a outra passa mal logo ao ingerir e já tem sintomas de desconforto abdominal. Pois é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, que vai tratar sobre a digestão no Ayurveda. Seja bem-vindo ao meu canal Vida Saudável com a Pri. Para o Ayurveda, a digestão seria a chave para a porta da saúde, para manter as funções orgânicas totalmente em equilíbrio. O processo de digestão pelo Ayurveda não é somente digerir e eliminar. Ela conceitua também, além da digestão, que é a quebra do alimento em partes menores, seria a absorção de todos os nutrientes, a assimilação desses nutrientes pelos tecidos, cada um com sua particularidade, e uma posterior eliminação daquilo que não é usado, sob a forma de urina, de fezes e suor, por exemplo. No Ayurveda existe um conceito muito importante que é o Agni, que é o fogo digestivo. Esse fogo digestivo, ele na verdade, a gente pode dizer que ele está localizado ali na passagem do estômago para o intestino, que é onde todos os ácidos estão presentes ali, prontos para fazer essa digestão. Só que um parênteses, para o Ayurveda, o Agni, ele não é somente influenciado pela digestão em si, pela ingestão de alimento. Ele indica que todos os nossos sentidos influenciam o Agni. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve também influencia a forma como o nosso metabolismo funciona. Então, hoje eu vou tratar somente sobre a digestão de alimentos, a nossa ingestão de nutrientes. Em outros vídeos, tratarei sobre os sentidos, que também são muito importantes para a gente estar prestando atenção na nossa vida. Conceitualmente, existem 4 Agnis no Ayurveda. Para eu conseguir explicar melhor, eu vou fazer uma analogia de que o estômago, ao receber esse Agni, ele é um fogo e o alimento, ele seria a lenha, numa fogueira. Se esse fogo ele estiver fraco e o alimento chegar ali no estômago, esse alimento ele não vai ser todo consumido, assim como a lenha acontece numa fogueira. Isso é um Agni fraco. Agora, o contrário também pode acontecer. O Agni está muito forte, um fogo muito forte, e essa lenha, quando chega, ela é carbonizada muito rapidamente. Isso também não é legal no caso de um alimento. Ele tem que ser consumido devagar, não é para carbonizar muito rápido. O terceiro caso seria um Agni mais oscilante. Ele, uma hora tá muito alto, uma hora tá muito fraco, ele não tem hora para estar alto e fraco, na hora das refeições ele não tá bom para digerir aquele alimento, então acaba sobrando comida também, sobrando lenha. O quarto seria o ideal, é aquele Agni equilibrado em que o indivíduo sente fome na hora das principais refeições, café da manhã, almoço e janta. Ele, ao comer, após 2 horas, ele sente um bem-estar, leveza, ele não fica com o sabor do alimento na boca. Esse seria o ideal e é aquilo que todo mundo no Ayurveda sempre busca, Uma vez atingido esse Agni, não tem como manter se uma rotina saudável não for mantida na vida dessa pessoa, certo? Nesses casos em que o Agni ele está desequilibrado, isso significa que algum dosha, o Vata, Pitta ou Kapha, eles estão desequilibrados. Isso afeta o metabolismo e, consequentemente, afeta o sistema imunológico desse indivíduo também. Isso tudo leva a esse alimento começa a ser tratado ali dentro desse organismo, dentro do intestino grosso, de uma forma que ele começa a fermentar muito e vira uma substância pegajosa, mal cheirosa, chamado de ama. E é importante ressaltar que ama não é oriundo de nada além do que alimento não digerido, ok? Não é medicamento, antibiótico, uma pessoa que está passando por uma quimioterapia, por exemplo, não é isso. Não é agrotóxico, tá? É realmente uma alimentação que está em excesso, além do que a capacidade do Agni aguenta, ok? Uma pessoa, quando então ela começa a ter muito ama no organismo, no intestino grosso,
ela começa a ter sintomas como letargia, uma prostração, ela não sente fome, ela fica com muito muco, ela se sente febril. É como se fosse, fica com uma saburra na língua, né, uma saburra branca. É como se fosse um sintoma de gripe. Quando a pessoa ela sente que ela vai gripar. É muito parecido. E isso, muitas das vezes a pessoa tá achando que é gripe e não é. Isso é um excesso de ama que o corpo está gritando, dizendo, por favor, pare, não continue se alimentando do jeito que você está, espere um pouco, faça estratégias para ir aliviando esse ama, aliviando esse estado, digerindo o ama e eliminando para que a saúde retorne. Só que se isso não for feito, o ama que está ali no intestino grosso, ele tem a capacidade de extravasar, sair desse órgão, cair na corrente sanguínea e ir para outros tecidos. Ele normalmente vai parar naquele tecido que está enfraquecido, aquele tecido que aquela pessoa já não tem uma saúde plena. E quando ele chega ali, ele diminui o estado imunológico desse intestino e dependendo do tempo em que ele fique ali, ele sim pode levar a uma doença específica para aquele tecido, para aquele órgão. E é assim que o sistema, de uma forma bem breve e bem simples, que o sistema do Ayurveda explica como que uma doença é estabelecida no sistema do corpo humano, ok? É muito vasto esse assunto, mas é muito bonito e é muito incrível como que a gente consegue perceber que com pequenas atitudes a gente consegue sim impedir que o ama seja estabelecido no nosso organismo. E é isso que eu vou falar agora para vocês. Então, na prática, o que você pode evitar e o que você pode fazer para que ama não seja formado no seu corpo? Por exemplo, comer sem fome. Se você chegou num horário do dia, que é ali a hora do almoço, que é no dia a principal refeição, de acordo com a Ayurveda, se você não tiver fome, você precisa estimular essa fome. É aquela sensação de que, eu queria até comer, mas eu tô aqui envolvida no meu trabalho, tô com a cabeça em outro momento. Então a primeira coisa é se concentrar no que você está fazendo, que é a sua alimentação, esquecer o celular, esquecer aquela conversa grande que esteja ao seu redor e focar na sua comida. Outra estratégia é você comer coisas que estimulem o seu acne. Por exemplo, um gengibre, um pedacinho de gengibre é legal. Aquelas balinhas de gengibre que vendem na farmácia, né, com açúcar. Diabético, lógico que não, tem que ver se pode realmente, mas isso é muito bom, principalmente para vata. Essas balinhas são muito boas. Tem balinhas com rapadura que são maravilhosas. Pode ser uma misturinha que é feita, que depois eu posso indicar essa receitinha, mas é basicamente uma colher de sopa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de gengibre pó e uma colher de sopa de ghee, manteiga ghee, que é aquela manteiga clarificada, né, sem a lactose, é somente a gordura. Essa misturinha forma uma pastinha que ela é bem picantezinha, né, pelo gengibre, e ela é muito boa sendo comida ao longo de 7 dias, numa gradação, né, de comida. Por exemplo, você começa antes das refeições, você come meia colher de sopa no primeiro dia, antes do café da manhã, do almoço e da janta. Toma um copinho de água morna, espera meia horinha e come. Isso estimula o acne, é muito bom, eu adoro fazer isso. E aí ao longo de 7 dias você vai aumentando meia colher de sopa, depois uma colher de sopa, uma colher e meia de sopa, 2 colheres. E aí você diminui, você usa uma colher e meia, uma colher e meia colher. E aí você completa 7 dias em todas as suas refeições usando essa estratégia. Isso é algo que funciona muito pra mim e talvez possa funcionar pra você se você for uma vatinha com a cabeça muito aérea, muito agitada. Isso é muito bom. O lado oposto também não é bom, que é comer, ou melhor, não comer na hora que a fome chega. Às vezes você tá na hora certa, seu organismo tá ali, meio-dia, que o horário ideal é ali de 11 às 2 da tarde, e você não come, seja lá por quê. Às vezes é por causa do trabalho, por causa de questões em casa, com o filho, e passa da hora. Você alimenta o seu filho, mas não alimenta você mesmo. E isso não dá.
Então, o ideal é comer quando o fogo está forte. Outra questão é ingerir muito líquido gelado, principalmente, ao longo das refeições. Não é indicado, de acordo com a Ayurveda, fazer isso nem ao longo do dia. Beber muita água gelada, gelada mesmo, com muito gelo. Eu sei que o calor no Rio de Janeiro tá muito forte, eu moro no Rio de Janeiro, e o verão aí ao longo do Brasil, em todos os estados, é muito intenso, mas observe se você não consegue deixar ela um pouquinho menos fria, menos gelada do que ela é, porque isso diminui muito o Agni. E se você tem muitas questões em sentir fome, em sentir que seu corpo realmente ele digere toda a comida, tente fazer isso. Então, primeira coisa é não ingerir muita bebida gelada ao longo do dia e durante as refeições não tomar tanta bebida gelada, suco, mate, seja o que for. O ideal é dar goles de água morna, na verdade, água a temperatura ambiente. É dar golinhos realmente para ajudar, às vezes a descer aquele alimento, não tem problema, mas não é para exagerar, ok? Outra orientação da Ayurveda, já que a gente está falando aí de rotina, como eu já mencionei, é comer sempre no mesmo horário. Você precisa ensinar para o seu corpo o horário certo para ele comer, né? Você começa a estimular o seu Agni para ele entender que de manhã é uma fome leve, à tarde, na hora do almoço, é uma fome intensa e à noite é uma fome um pouco maior do que o café da manhã, né? Do que o de jejum, mas não é tão forte como no almoço. Criar essas rotinas é muito importante para que você consiga se alimentar e digerir tudo aquilo que você está se alimentando. Outra questão, que talvez seja um pouco óbvia, seria não comer além do que o seu Agni aguenta. Tem pessoas que continuam comendo muito, às vezes por questões de transtornos alimentares, e não é o caso aqui. Mas, por exemplo, se a gente vai num almoço de família, num rodízio de uma comida que a gente gosta muito, seja de pizza, de churrasco, seja o que for, a gente já sabe que a gente vai comer a mais, né, do que a gente conseguiria comer num dia normal. Se isso acontecer, não continue as outras refeições como se nada tivesse acontecido. Logicamente, é para continuar como se nada tivesse acontecido assim, comendo saudável, né? Você vai voltar à sua rotina, mas tente observar se o seu corpo ele não está cheio ainda. Ele pode estar cheio de comida e você vai estar colocando mais comida para dentro. Então pare, pense, vê se não é melhor começar a tomar chá digestivos, um chá digestivo muito indicado na Ayurveda, que é semente de cominho, semente de coentro e funcho, né? Que é uma sementinha, erva doce em sementinha. É muito bom. Essa misturinha, ela estimula muito o Agni, então ela vai estimular aquele alimento ali a ser formado. Faça atividade física, sue, para movimentar os seus canais ali dentro do seu corpo, né? O Ayurveda, ele tem esse entendimento, então é muito bom. Ok? Outro ponto, outra orientação do Ayurveda é que numa rotina, é muito importante você usar especiarias, né? O Ayurveda ele é muito conhecido sendo uma medicina milenar da Índia, né? A Índia por si só ela já tem muitas especiarias, então o Ayurveda ele utiliza essas especiarias também. Você pode usar diversas especiarias, mas agora o que me vem à mente é uma pimenta do reino, uma cúrcuma, né? Que é o açafrão da terra. A páprica é muito boa, tem a páprica picante e a doce e diversas outras, né? Um orégano é legal, dependendo de qual for a comida. Você pode pesquisar e se entender ali nesse mundo de especiarias que é incrível, né? E que cada vez mais eu quero trazer isso aqui para vocês. Existem as masalas. Masalas, eu não sei se vocês já ouviram falar, que são as misturas de especiarias, né? Nada mais é do que isso. E aí existem masalas para cada tipo, para cada tipo de alimento, dependendo do que aquele alimento precisa, né, para ser digerido. E tudo isso que eu tô passando aqui para vocês sobre essas orientações, você pode perceber que tudo é autoobservação. Você precisa entender o que o seu corpo precisa, o que ele tá necessitando naquele momento, quanto ao alimento, quanto a quanta lenha você precisa para estar de acordo com o seu fogo digestivo. E a autoobservação é tudo, porque sem ela, se você não se ouvir, se você não se perceber, não vai adiantar. Então, o foco sempre é esse. Cada vez mais eu quero trazer esse assunto de autoobservação, de rotinas também, e é por isso que no próximo vídeo eu vou falar
mais sobre as rotinas diárias, que vai ajudar muito vocês também a conduzirem a vida através sempre da promoção da saúde e focando muito na longevidade, né? Cuidando dessas doenças, mas também focando na longa vida. Muito obrigada por estar aqui até nesse momento, no final do vídeo, em que eu pude trazer tanto conhecimento, que é muito importante, é tão simples, mas de pouquinho em pouquinho você pode aplicar na sua vida, tá? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.